Fala Dev, quinta e última aula da missão React aqui no NLW. Infelizmente a gente está chegando no fim de mais uma edição que foi realmente intensa. Eu tenho certeza que você percebeu isso ao longo do desenvolvimento da aplicação nas últimas aulas. E se você está aqui comigo nessa última aula, você realmente sentiu como que funciona o NLW, né? Realmente mão na massa, muita emoção envolvida, muita ansiedade envolvida, muito estresse com bugs que possam ter aparecido no meio do caminho, mas tudo isso vale a pena no final pelo conhecimento que você consegue adquirir em uma semana aqui dentro desse evento. E a gente está aqui nessa quinta aula, a gente ainda vai finalizar a nossa aplicação, vou também te dar algumas dicas de como levar essa aplicação para o próximo nível, o que você poderia implementar para deixar essa aplicação ainda mais legal. Mas a gente ainda tem algumas coisas para desenvolver aqui no nosso app. Então, vamos lá. O que a gente vai ver nessa aula, basicamente? A gente vai terminar aqui a parte estrutural, ali, os ícones que a gente ainda tem dentro aqui da pergunta na visão do admin, que é marcar a pergunta como respondida e dar destaque para ela. Então, isso envolve tanto colocar esses ícones em tela, como também adicionar algumas estilizações a mais aqui no nosso componente de question, quando ele tiver com alguma propriedade ali, por exemplo, de highlight, ou alguma propriedade respondido, ou qualquer coisa assim. Além disso, a gente vai fazer a funcionalidade de dar destaque na pergunta. Então isso vai ser uma funcionalidade bem simples, e o marcar como respondida também vai ser uma coisa muito parecida com esse de dar destaque. São duas funcionalidades simples, a gente não vai gastar muito tempo nisso. A gente vai hospedar o nosso projeto, então é legal porque você vai conseguir colocar esse projeto online, mostrar para as outras pessoas, dar acesso para as outras pessoas, isso vai ser bem bacana. Uma das coisas aqui nesse momento de hospedar o projeto que eu acho legal você fazer é talvez brincar um pouco com as cores do projeto, com a logo e tudo mais, porque como eu vou mostrar a questão de hospedagem e muita gente está colocando o mesmo projeto no GitHub, para o seu projeto ter um diferencial, talvez seja legal você trazer algum elemento a mais ou trazer esse projeto mais para próximo de algum nicho, né? Então, poxa, eu vou desenvolver o Let Me Ask, mas eu vou fazer um Let Me Ask focado em público gamer, por exemplo. Ou, sei lá, você consegue levar a sua aplicação, diferenciar a sua aplicação do restante das outras aplicações que vão estar publicadas que têm a mesma pegada, né? Então, isso é legal. Na hora de publicar, você sempre trazer esse ar de o que você mudou, o que você deixou a aplicação diferente das demais. E aí eu vou dar algumas dicas de como levar o projeto para o próximo nível, abordando alguns temas como responsividade, trazer alguma questão de temas, né, Dark Light, versão PWA e como integrar com alguns outros bancos de dados. Né, isso aqui eu dei um geral por cima de algumas coisas que eu vou trazer, mas depois eu vou entrar um pouquinho mais a fundo de como que você pode implementar cada uma dessas funcionalidades. E também posso trazer mais algumas coisas para a gente deixar a nossa aplicação ainda mais legal. Um pouco do que a gente viu na aula anterior. Na aula anterior, a gente deu foco em praticamente finalizar a grande parte das funcionalidades que mexiam com banco de dados. Então, a gente criou aquele hook use room. Isso foi uma das coisas mais interessantes da aula passada. Se você não entendeu muito bem o que esse hook fazia e como que ele utilizava de outros hooks, o motivo da gente criar ele e tudo mais, eu voltaria lá porque isso é uma das coisas mais interessantes que talvez você possa levar de ensinamento para aplicar em outras aplicações React, que é a questão de criação de custom hooks que a gente fala, que são hooks próprios, né? E esse use room, ele mostra muito bem isso, né? Um hook que utiliza de vários outros hooks, do React, por exemplo, use state, use effect, ele utiliza do nosso contexto também, lá aquele use user, né, para pegar as informações do usuário e retorna todas essas informações para uma outra página, um outro componente da nossa aplicação, só chamar use room e ela já tem todas as funcionalidades de sala ali dentro. Isso é muito legal para compartilhar esse funcionamento entre várias telas. A gente desenvolveu também algumas funcionalidades de admin, que é a remoção de pergunta e encerramento da sala. E também a funcionalidade de like para os usuários que estão ali dentro da página. Então, assim, foram várias funcionalidades que a gente colocou. E hoje a gente vai finalizar nessa parte de perguntas, algumas funcionalidades do admin, né? Como eu falei, a questão de destaque e marcar como respondida. Mas antes da gente realmente ir para o conteúdo prático aqui, né? O conteúdo técnico da nossa aula, eu acho que é bom a gente bater alguns pontos que você que chegou aqui nessa quinta aula, é importante você saber disso, porque eu tenho certeza que tudo que eu vou falar aqui você vai fazer relação com alguns desafios que você teve durante essa semana. Mas você deve ter percebido ao finalizar aqui, ao chegar no quinto dia, se você seguiu tudo que a gente falou aqui, o potencial que tem você estar estudando com o método que a gente trouxe aqui para dentro do NLW. Esse método que ele é muito baseado em grupo, né, que a gente chama, né, comunidade, foco e prática. Então, aqui durante o NLW, a todo momento, a gente botou a mão na massa. Código atrás de código.
E por muitas vezes você pode ter pensado, poxa, mas eu tô só copiando o código. É normal, esse pensamento é totalmente comum, né? No começo você vai copiar código. Isso é normal. Não existe uma pessoa que conhece e entende exatamente todo o código que ela está escrevendo, principalmente no começo, né? Então é normal isso. Mas conforme você repete isso várias e várias e várias vezes e com contextos diferentes, essa situação de contextos diferentes, ela vai te mostrando que diferentes contextos vão produzir diferentes resultados com o mesmo código que você está aplicando ou com a mesma lógica que você já vinha treinando em outros momentos. E isso vai te mostrando exatamente o que aquele código significa, o que aquele código está querendo dizer, né? Então é muito importante você entender que a prática, ela embasa tudo o que você vai produzir. A prática embasa a teoria e nunca ao contrário. A prática, ela não nasce da teoria. A teoria que nasce da prática. Isso é muito importante. Por exemplo, uma pessoa que escreve um livro sobre alguma coisa é uma pessoa que praticou muito daquilo. Senão, provavelmente você não vai sentir que essa pessoa tem autoridade o suficiente para falar sobre aquilo se ela nunca colocou aquilo no mundo real, se ela só sabe falar sobre aquilo, né? Isso é muito importante. Isso a gente poderia trazer para o cotidiano, né? Você não aprende a dirigir um carro ou você não aprende mecânica, por exemplo, simplesmente lendo um livro, né? Na verdade, você vai lá, bota a mão na massa, erra 1000 vezes, erra lá, tirar a embreagem, o carro morre, e isso vai 50 vezes até você pegar o jeito. Depois você pode talvez ler na teoria por que aquilo estava acontecendo, o que aquilo significa por trás. Então assim, sempre prática, muita prática precisa... É claro que a teoria ela acompanha a prática, mas a prática precisa ser assim, realmente o que você dá aquele foco para aprender algo novo, né? A questão do foco, como eu falei, então você ter entrado numa trilha aqui do NLW, não ter feito as 5 trilhas ao mesmo tempo, isso é uma das coisas que faz grande diferença, porque se você estivesse aprendendo 5 coisas ao mesmo tempo, é muito provável que você confundisse termos que aprendeu entre cada um dos estudos ou não fosse até o final de cada uma dessas trilhas. Mas se você está aqui nessa quinta aula, provavelmente você estudou no máximo aí uma trilha, no máximo 2 se a pessoa tem muito tempo e conseguiu ali ter um pouco mais de facilidade. Mas a grande maioria das pessoas que pegou uma trilha só são as pessoas que chegaram aqui no 5º dia do NLW. Além disso, comunidade, né? A gente forma esse grupo todo e você deve ter percebido o quanto a gente consegue fazer essa sensação de calor humano dentro do NLW. A gente reuniu quase 10 mil pessoas ao vivo na live de abertura, né, no encontro ao vivo de abertura lá do NLW, e também a comunidade, todos os momentos que a gente se reuniu, sempre a comunidade muito ativa, tirando dúvidas. Isso é uma das coisas que mais faz diferença no seu aprendizado. Ter pessoas ao seu lado reunidas com o mesmo objetivo, aprendendo as mesmas coisas que você, passando pelos mesmos desafios que você, é uma das coisas que faz mais diferença no seu dia a dia. Isso não só no NLW, tá? Se você estiver, por exemplo, entrando numa empresa para trabalhar com tecnologia, vamos supor que seja o seu primeiro emprego como programador ou programadora, se você vai entrar numa empresa que tem outras pessoas lá dentro lidando com os mesmos problemas, trabalhando com as mesmas tecnologias que você, isso vai fazer você evoluir mais rápido. Se você entrar numa empresa em que você é a única pessoa trabalhando com aquela tecnologia, desconectado ou desconectada de todas as outras pessoas que estão lá dentro, criando as próprias soluções sem discutir com outras pessoas se aquilo está certo ou que está errado, a grande probabilidade é de você crescer bem menos do que se você tivesse reunido de outras pessoas com o mesmo propósito, criando as mesmas soluções que você, com as mesmas tecnologias. Então, isso são pontos que a gente entendeu que são diferenciais no seu avanço e vão fazer você evoluir muito mais rápido. E aí a gente pegou e transformou isso em metodologia, é isso que a gente vem aplicando aí nos últimos 4 anos de Rocket City, que já formou mais de 18 mil alunas e alunos dentro dos nossos treinamentos. Então, isso é muito importante. E se você quiser acelerar mais ainda utilizando essa metodologia, se você sentiu que essa metodologia fez diferença no seu modelo de aprendizado, diferente dos outros conteúdos que você já tenha consumido sobre programação na internet, se você quer realmente acelerar utilizando essa metodologia e com currículo e atitudes alinhadas com o mercado, fica comigo até o fim que eu vou te dar mais alguns detalhes sobre o treinamento Ignite. Mas bora lá, chega da gente falar sobre isso e vamos logo botar a mão na massa, que é o que a gente gosta de fazer. Hoje, como eu falei, a gente vai aqui para a parte de HTML e CSS da pergunta com destaque e respondida. Então, vamos lá. Hoje, bem rapidinho, para a gente finalizar tudo aqui, tá? Vamos lá. Eu vou começar aqui dentro do nosso Admin Room. Lá no Admin Room, a gente tinha colocado aqui o botão de remover pergunta, né? Além disso, eu vou ter os outros 2 botões aqui dentro, então eu vou copiar isso aqui. E para eles eu vou usar a imagem, deixa eu ver aqui. Eu vou usar a imagem check image
.assets/images/check.svg. E eu vou usar também a answer image, que é o answer.svg. E essas duas imagens eu vou colocar aqui dentro. Então, lá no layout, a primeira é a check e a segunda é a answer. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui check image e aqui answer image. Se a gente voltar aqui na nossa aplicação, já tá lá os íconezinhos, né? Então, aqui dentro de question, dentro do CSS do question, a gente tinha colocado aqui os nossos buttons e tinha também o user info. O que eu vou fazer é aqui por volta dos botões, existe uma div que eu tinha colocado, tá? Então, eu vou pegar essa div e vou estilizar ela com display flex e vou colocar um gap de 16 pixels, só para eu distanciar um pouquinho um botão do outro, tá vendo? Senão os botões eles vão ficar muito colados. Deixa eu tirar minha câmera aqui, depois eu volto. Tá, agora a gente já tem então os botões check, answer e o delete aqui. E agora a gente vai fazer realmente as funcionalidades, né? Então lá no admin room, esse primeiro aqui, ele vai marcar pergunta como respondida. Esse segundo aqui, ele vai dar destaque à pergunta. Show! Agora a gente vai trocar o nome das funções. Esse aqui vai ser handle check question as answered. Acho que existe isso aqui, né? Acho que tá certo. E esse aqui vai ser handle highlight question. Assim, uma das coisas que é bom eu aproveitar que eu tô aqui no NLW, que você tá prestando atenção em mim, esse nome de função, ele ficou grande, não ficou? Você, talvez que esteja mais iniciando, vai pensar, eu já teria colocado aqui um handle check, ficaria muito mais fácil. Ficaria muito menor o código. Agora, muito mais fácil é brincadeira, né? Porque uma pessoa que vai dar manutenção no código, se ela ler isso aqui, é muito fácil saber o que esse botão faz, né? Handle check question as answered, né? Muito mais fácil entender o que isso aqui faz, né? Então, assim, cuidado com o nome que você dá para as coisas. Eu prefiro uma função que tem 120 caracteres no nome da função do que uma função que não diz nada pelo nome dela. Então, assim, código explícito sempre melhor que código implícito. Número de caracteres, número de linhas no código, número de arquivos, isso não quer dizer nada. Tranquilo? Vamos lá. Vou começar aqui criando essas duas funções. Então, essa aqui é a handle highlight question e a handle check question as answered. Perfeito. Aqui agora, muito simples, tá? Muito, muito simples. A gente vai copiar esse mesmo código que tem aqui, ó. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente trocar isso aqui para update. E aí, dentro da question, se a gente lembrar, lá na criação da question, lá no room aqui, ó, eu começo a question, quando eu crio ela, com duas propriedades, is highlighted, is answered. Então, a gente vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. Update, aqui eu vou dar um is answered como true. E aqui embaixo, is highlighted como true. Simples assim. A gente não precisa fazer praticamente mais nada além disso aqui, tá? E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou salvar isso para a gente testar se está funcionando. Então, eu venho aqui na minha aplicação, já está aqui a única pergunta que eu tenho. Vamos lá dentro do Real-Time Database. Vamos entrar aqui nos dados. A sala que eu estou usando aqui é aquela que termina com AP, então é essa última. A question é essa aqui, ó, como funciona a Context API. E aqui eu tenho, ó, is answered, is highlighted. Vamos lá, eu vou começar dando um highlight nela. Por enquanto não vai ter nenhum efeito visual aqui, tá? Então esse aqui é o botão, ó. Cliquei, volto no banco de dados, ó, is highlighted, true. Agora is answered. Então, por enquanto não vai ter nenhum resultado visual. Clico e já trocou para true. Cara, assim, muito simples, né? Vamos voltar isso aqui para false. Só pra gente ter Só pra gente fazer essa funcionalidade de novo, né? E ver como é que vai ficar o highlight visual. O que eu vou fazer aqui agora? Na hora que eu tô mostrando aqui a question, lá dentro do componente question, eu vou fazer o seguinte, eu vou receber também as propriedades is answered. Ambas eu vou botar como booleano e opcional, tá vendo? Pontinho de interrogação aqui, opcional. E aqui is highlighted. Eu vou pegar essas duas propriedades aqui embaixo, ó, is answered, is highlighted, e por padrão eu vou dar um valor falso. Então, se essas propriedades não forem informadas,
eu vou entender que por padrão ela não foi nem respondida e nem está com destaque. Agora aqui embaixo, na question em si, eu vou transformar o class name aqui da question em algo que eu consiga controlar via JavaScript, né? Então, aqui eu vou usar as chaves, né? E também vou utilizar aqui essa acentuação que ficou a acentuação mais discutida aí do NLW. E aí a gente pode abrir até uma votação. Aí muita gente falou para usar crase, acento grave, eu sei lá. Eu vou falar crase, para mim eu sinto é o mais fácil de entender. E aqui agora, o que a gente vai fazer? Se estiver com answered, eu vou botar aqui um answered. Perfeito. E aqui eu vou botar mais uma classe. Se tiver com highlight, vou botar highlighted. Se não, vazio. Aqui, se você preferir, a gente pode até quebrar isso aqui de uma linha e tal, fazer dessa forma aqui, ó, para ficar um pouquinho mais tranquilo o código. Mas quando você tem muita união, assim, ó, de várias classes, existe um pacotinho que a gente usa no React que ele se chama Class Names, se eu não me engano. Esse carinha aqui, ó. Eu vou até instalar ele aqui, vamos aproveitar que a gente tem um pouquinho mais de tempo nessa aula e vamos entrar um pouquinho mais a fundo aqui. Então, eu vou instalar esse... Opa! Em Yarn Add Class Names. Agora sim. É um pacote que ele já foi feito com TypeScript, tá vendo? Então, não vou precisar adicionar o types lá do TypeScript. E esse Class Names, ele é muito simples da gente utilizar, tá? Eu importo aqui. Geralmente, eu importo ele com um nome mais simples. Eu importo ele como CX, por exemplo, para não ocupar muito espaço ali no código, tá? Mas você poderia importar ele como Class Names também. Eu vou importar ele aqui como CX. Como é que ele funciona? Eu posso passar uma classe para ele diretamente, então deixa eu trocar aqui, ó, vou botar aqui, ó, CX. E aí aqui ele pode receber em formato, por exemplo, cada classe, por exemplo, aqui vai ter a classe question e as outras classes eu posso ir passando aqui com vírgula. Só que o mais legal desse CX aqui, deixa eu quebrar ele. Pode deixar assim. O mais legal desse CX é o seguinte. Eu posso passar para ele também, ao invés de passar simplesmente o nome da classe, eu posso passar um objeto. E aí, a chave do objeto é a classe. Por exemplo, aqui eu quero colocar uma classe chamada answered. E o valor aqui desse objeto é um booleano dizendo se essa classe deve ser aplicada ou não. Então eu posso passar para ele o isAnswered, por exemplo. Aí ele só vai botar essa classe caso esse booleano aqui for true. E aqui eu posso fazer a mesma coisa, highlighted, para o nosso isHighlighted. Então, muito mais fácil entender, né? Do que ficar fazendo um monte de if ternário aqui dentro. Show? Então, vamos lá. Vou salvar isso aqui agora. A gente vai aqui na estilização agora do nosso question. Temos o question aqui em cima. E agora eu consigo estilizar o question através do ponto answered. Que palavrinha chata, cara. E highlighted. Beleza, então a gente já tem aqui as duas estilizações. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá no... Já salvei o question? Já salvei. Deixa eu salvar isso aqui também. Volto aqui no projeto. Venho aqui no inspecionar elemento. Pego aqui onde eu tenho o question. Então, aqui, ó, question. E eu vou dar aqui um highlight nele. Dei um highlight, porém não mudou nada. Provavelmente por quê? Porque lá no meu use room, quando eu busquei os dados, aqui eu preenchi, tá com is highlighted, is answered. Is highlighted, is answered. Deixa eu ver, aqui ele trocou para true no is highlighted. Vamos fazer o seguinte. Eu posso vir aqui, ó, onde eu busco as minhas questions, e eu vou dar um console log questions para a gente ver se está vindo essa informação da maneira correta. Então, array 0, is highlighted está vindo como true aqui, ó. Ah, já lembrei. Aqui na nossa question, ó, a gente não está passando as informações. Então, is answered, question.isAnswered, e aqui is highlighted. Já modifiquei nos dois aqui, por causa do múltiplo cursor do VS Code, já me ajuda bastante. Eu vou copiar a mesma coisa aqui, ó, essas duas propriedades, e eu vou lá no room. Para quem não é administrador, também vai precisar dessas informações. Então, eu venho aqui, ó, e coloco a mesma coisa. Show? Salvo aqui agora, salvo o admin room também. Dou um inspecionar elemento aqui no question. E agora sim, tá vendo lá, ó, highlighted. Eu já tenho a classe. Para o highlighted, a estilização, ela muda um pouquinho. Então, a gente vai pegar aqui o elemento da pergunta aqui e vamos trocar aqui. A cor de fundo agora, ela vai ser um pouco diferente. Então, vamos lá na estilização do highlighted, né? Eu vou botar um background nela F4, F0, FF.
Tranquilo? O que muda aqui também é a cor da borda, né? Então, a borda, ela também muda um pouquinho. Border. Na verdade, os outros estão sem borda, né? Então, aqui eu vou botar um border, um pixel, solid, com essa cor roxa, que é a que a gente está utilizando. De resto, eu acredito que não muda mais em nada, tá? 2.12.04. Tá, vamos testar assim, vamos salvar. Voltar lá no Let Me Ask. Ó, ele já tá um pouquinho diferente aqui, né? Então, a gente já fez o highlight da pergunta. Eu acredito que não tenha mais nada para mudar. Depois, se eu errei alguma coisa... Aqui o texto, na verdade, ele ficou um pouquinho mais escuro, né? Quando tá com highlight. Então, a gente vai fazer o seguinte. Quando tá com highlighted, dentro de footer, user info, e aí qual que é o texto? Spam. Eu vou colocar uma cor de texto um pouco mais escura. Então, se eu salvo aqui agora, eu posso ver que o texto já ficou mais escuro aqui. Beleza, eu acho que de resto é isso, tá? Agora, quando a pergunta está como respondida, ela tem que ficar praticamente tudo cinza aqui, tá vendo? Então, a gente vai pegar aqui a pergunta respondida. Ela vai ter um fundo cinza, né? Como eu falei. Então, o answer daqui eu vou mover ele para baixo do highlighted, porque eu quero que ele tenha preferência no CSS. Porque se uma pergunta ela tiver com highlight, porém ela estiver answered, o que deve prevalecer nas regras CSS é o answered. Ou seja, ela não deveria ter o CSS ao mesmo tempo dos dois, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora... eu poderia até melhorar. O seguinte, eu poderia vir aqui no question e falar que a classe highlighted, ela só se aplica se tiver com highlighted e não tiver answered. Cara, isso aqui é muito bom pra gente fazer, né? Usando class names. Muito simples a gente entender isso aqui. Então, a classe highlighted, ela só se aplica se tiver highlighted e não tiver respondida. E aí é muito mais fácil a gente controlar o CSS. Porque daqui agora eu venho aqui, ó, jogo um background do nosso cinza. Vamos ver já como é que fica lá quando eu marco ela como respondida, ó. Pô, já ficou cinza. Além disso, quando ela já estiver respondida... A gente muda aqui a cor do texto também, aqui ó, fica a cor do... Ou será que essa já é a cor original? 70... já é. Né? Então eu acho que realmente não tem mais nada pra gente mudar. O que eu vou fazer aqui, que eu acho que poderia ser legal, é quando a pergunta tá respondida, eu não acho que faz mais sentido mostrar esses outros dois controles aqui. Talvez só o de remover. Né? Então, eu vou fazer o seguinte. Lá no nosso admin room... Por volta desses dois botões aqui, ó, marcar pergunta como respondida e dar destaque à pergunta, eu vou dar um Ctrl X, vou pegar aqui e fazer o seguinte, se a question está respondida, então, e aqui eu não vou ter o else, ou melhor, eu quero verificar se ela não está respondida, então, ponto de exclamação aqui no começo. Ou seja, se a pergunta não está respondida, aqui eu posso botar um parênteses por volta. E se eu colocar os dois elementos aqui agora, eu vou ver que o React vai reclamar. Por que o React está reclamando? Isso é uma das coisas que tem muito no React e é que a gente aproveita para conhecer um conceito novo, tá? Sempre que eu vou mostrar dois elementos, assim, ó, um ao lado do outro, dentro de um return, dentro de um parênteses, alguma coisa assim, o React me obriga a eu ter alguma coisa por volta deles, um container por volta deles. Então, eu poderia colocar uma div aqui por volta. Né? Então, eu poderia botar uma div aqui por volta, né? Só pra gente ter um container, ó, já parou de dar erro. Só que se eu salvo isso aqui e volto lá na aplicação, né? Quando eu tiver uma pergunta que não está respondida, olha só, deixa eu voltar aqui o isAnswer dela para false. Voltamos lá na aplicação. Tá vendo que aqui ficou diferente o CSS, né? Por quê? Porque agora a gente tem uma div a mais no código. Então, essa div a mais no código que eu tenho aqui, ó, ela está atrapalhando a minha estilização. Só que eu preciso de um container aqui por volta, só que eu preciso de um container que ele não me atrapalhe a estilização. Isso aqui está me atrapalhando, ele está prejudicando o meu CSS. E aí tem algo muito legal no React que a gente chama de fragment, ou fragmento. O fragment nada mais é do que um container, assim como uma div, só que ela não é exibida no HTML. Ou seja, ele só fica aqui por dentro do código, mas quando chega no HTML não tem nada, digamos, lá ele não vai pro HTML. E como é que funciona o fragment? É só eu tirar... Cara, isso aqui é muito doido. É só tirar o conteúdo aqui da div, ó. É só um sinal de menor e maior. E aqui também, ó. Ele fica só um sinal de menor, uma barra e um sinal de maior. Cara, isso aqui é muito louco. Eu vou salvar aqui agora e olha só, já voltou os botões. E se eu for ver lá no inspecionar elemento, ó,
tá aqui, um botão ao lado do outro, sem nada por volta, que é o fragment que eu tenho aqui. Perfeito? Então, agora que a gente já tem aqui, ó, quando eu marco ela como respondida, ela já some aqui os controles e a única operação que eu posso fazer é de deletar a pergunta. Beleza, agora a gente vai entrar nessa mesma página aqui, abrindo pela visão do usuário. Vou criar uma nova pergunta. Aqui, na visão do usuário, o botão de like, ele não deveria aparecer, se você concordar comigo, em perguntas que já foram respondidas, né? Então, aqui no like button, eu vou fazer um if aqui por volta dele também. Então, aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Question.isAnswered. Se ela não foi respondida, então boto ponto de exclamação. Eu vou mostrar o botão. Eita, botei alguma coisa errada aqui. Agora sim. E aqui eu não preciso do fragment, porque é só um botão, né? Não é mais de um. Então não tem erro aqui. Show. Vamos salvar isso aqui agora. A gente volta lá e a pergunta respondida já não tem mais o botão de like. Eu posso dar like nas outras perguntas, né? Inclusive na minha própria pergunta. Aí você vai falar, ah não, Diego, não deveria poder dar like na própria pergunta. Cara, tem gente que dá like na própria foto do Instagram e vocês não estão reclamando. Então aqui a gente pode dar like na própria pergunta sim. Pô, democracia, né? E agora que a gente já deu like aqui na própria pergunta, o admin lá pode, por exemplo, marcar ela como highlight. Lá para o usuário ela tem que estar como highlight também, ó. Já ficou marcada aqui. O admin pode marcar como respondida, então ela já tem que ficar como respondida aqui. Então a gente já está vendo esse dinamismo, né, do funcionamento em real time entre a visão do usuário e a visão do admin funcionando aqui na nossa aplicação, tá? Lembrando só que o plano gratuito do Real Time Database, ele aceita até 100 pessoas conectadas ouvindo ali as informações em tempo real. Então, se você for distribuir isso aqui de uma informação pública que precisa mais pessoas acessando, ou você vai precisar utilizar o plano pago. E o plano pago, na verdade, ele não necessariamente quer dizer que você vai pagar mais por isso. Mas quando você assina o plano Spark aqui do Firebase, mesmo que você não tenha custos, digamos assim, ele já vai liberar uma porrada de limites a mais. Então, mesmo no plano pago, o teu limite gratuito vai aumentar quando você assinar o plano pago. Não sei se deu para entender isso. Olha só, quando você vai no Blaze Plan, não no Spark, o Spark é o gratuito, no Blaze Plan, que ele continua sendo, digamos, ele não tem uma mensalidade por padrão. Quando você assina ele, você consegue ter aqui no Real Time Database, ó, 200.000 conexões por banco de dados, né? E Diego, isso aqui é um valor gratuito? Não é um valor gratuito, 200.000 conexões por banco de dados. Mas você consegue chegar até esse valor, só que o valor mínimo gratuito continua maior do que 100 conexões. Então isso aqui é muito legal, né? Tem mais informações, você consegue ver isso, acho que aqui embaixo no Real Time Database. Eu acho que no Real Time Database, quando você assina o plano, ele para de cobrar por conexões, só que o máximo de conexões é 200.000. Ele começa a cobrar por giga de dados transferidos e por giga de dados armazenados. Mas mesmo assim, ó, cara, 1 giga de dado, 10 gigas de chat mess é bastante coisa, tá? E conforme você vai aumentando aqui, 1 giga é muito difícil você passar de mensagens aqui, mas vamos supor que você chega aqui 10 gigas, tá? E você tem ali 100 gigas de dados. Cara, você vai pagar $120. Ah, Diego, $120 é muito caro pra mim. Cara, mas $120, se você fosse criar o mesmo funcionamento, a mão de obra para criar tudo isso aqui, talvez já seria mais cara do que utilizar isso pagando mensal. Então a gente tem que olhar isso sempre e botar na ponta da régua e não pensar só no custo do processamento, né? No custo também para criar aquilo do zero, caso a gente fosse desenvolver aquilo na mão. Então beleza, a gente voltando aqui pro Notion, a gente matou a parte do HTML e CSS, dá destaque e marcar como respondida, e agora a gente vai hospedar o nosso projeto. Para hospedar o nosso projeto, eu vou utilizar o próprio hosting aqui do Firebase. Uma coisa muito importante aqui do hosting do Firebase é que ele só serve para hospedar coisas estáticas, tá? Então, páginas que elas são puramente HTML, CSS e JavaScript, ou seja, que elas não têm um funcionamento back-end. Eu não consigo hospedar aqui dentro do hosting, alguém pode me corrigir se eu estiver errado, mas pelo que eu lembro, a gente não consegue hospedar aqui dentro do hosting do Firebase nada que tenha funcionamento back-end. Tranquilo? Então, aqui dentro de hosting eu posso dar primeiros passos. O que ele fala aqui? Para eu começar instalando Firebase Tools, que é a interface de linha de comando do Firebase. Então eu venho aqui usando o npm mesmo, dou npm install -g Firebase Tools. Caso você esteja utilizando o Yarn, você pode usar o Yarn Global Add Firebase Tools, tá? Mas o Yarn, quando você instala, às vezes, em alguns sistemas operacionais, ele não configura a pasta global, né, dos módulos binários do Yarn,
os módulos globais do Yarn binários ali, de uma maneira que eu consiga acessar. Então, talvez você tenha que se certificar que o Yarn está no seu path global, né? No Linux e no Mac, geralmente como que isso é feito? Deu erro aqui, mas eu já resolvo isso aí. Geralmente como que isso é feito? Lá no seu, se você estiver usando o terminal com ZSH, é nesse arquivo aqui, ó, ZSHRC. E aí tá aqui, o meu Yarn tá aqui, ó. Se você não estiver usando o ZSH, estiver usando o terminal padrão que vem no próprio sistema, geralmente existe um bash profile aqui dentro da pasta raiz, né? Ou até profile também. E aí você pode colocar esse código lá dentro. No Windows já é um pouquinho mais chato, né? Você tem que entrar lá no painel de controle, nas variáveis sistema, aí variáveis ambientes, se não me engano, variáveis path, e adicionar lá dentro. Mas já é um pouquinho mais chato. Teria que procurar no Google como fazer aí. Mas dá pra usar o NPM, tá? É que o meu NPM aqui eu tô precisando botar sudo na frente, então eu vou instalar ele com o Yarn mesmo, porque eu já tenho isso configurado. Mas se você tiver dúvidas aí pra configurar esse path, ou se estiver dando qualquer erro aí, chama a gente ali na comunidade, ou outros alunos aí que a gente dá um help. Então eu vou instalar o Firebase Tools aqui, como a gente viu. Não, aqui eu não preciso, a gente já adicionou a SDK do Firebase no app, então a gente não precisa fazer mais isso. Agora, aqui no meu terminal, como ele mesmo pede, eu vou dar um Firebase Login. A gente vai aguardar aqui um pouquinho. Permitir que o Firebase colete parte de erros? Pode coletar, não tem problema. E agora ele vai pedir para eu fazer login. Aqui eu vou selecionar a conta que está os meus projetos Firebase. Dar um permitir. Show, já deu sucesso. Voltamos aqui. Agora a gente está dentro aqui do meu projeto. Eu vou rodar um Firebase Init. Esse Firebase Init aqui, ele vai criar um arquivo de configuração ali do Firebase em formato JSON, tá? E aqui, agora, eu falo quais as features que eu estou utilizando aqui no meu projeto. Então, eu estou usando o Real-Time Database. Eu quero utilizar o hosting. E aqui, eu vou selecionar essa primeira opção, porque eu não vou utilizar o GitHub Action para fazer o deploy, né? Que é o sistema de integração contínua do GitHub. Eu vou fazer na mão mesmo aqui. Então, vou selecionar hosting aqui. E além disso, a parte de autenticação eu acho que a gente não precisa selecionar aqui. Então a gente dá um Enter aqui dentro. Aqui ele pergunta se eu vou criar um novo projeto ou eu já tenho um projeto pronto lá no Firebase. Eu já tenho. Então eu dou Use an Existing Project. Ele vai listar os projetos e eu seleciono o meu projeto, que no caso é Let Me Ask Aulas, é o nome do projeto que eu criei. Dou um Enter aqui agora. Ele está já configurando tudo aqui da melhor forma. Agora, ele pergunta aqui qual é o nome do arquivo que eu quero utilizar para definir as regras do meu Real-Time Database. Então, vou selecionar esse Database Rules mesmo que ele vai criar para mim. What do you want to use as your public directory? Tudo isso aqui que eu estou fazendo aqui agora, mesmo que eu esteja fazendo na mão, lendo aqui agora, é muito importante falar que dentro do Create React App, que foi o que a gente utilizou, na documentação deles tem um guia de deployment aqui embaixo. E aqui eles explicam como fazer o deploy em várias plataformas diferentes. Inclusive no Firebase, que é o que a gente está vendo aqui. Então, aqui no Firebase você pode ver que ele dá todas as opções e tudo que você tem que colocar de informações ali na hora para basicamente funcionar, né? Então, a gente estava ali na informação aqui, ó, de What do you want to use as your public directory? E aqui, ó, eles usaram build, tá vendo? Então, a gente vai usar build, que é o nome do diretório que o Create React App gera os arquivos prontos para produção. O próximo aqui, ó, Configure as a single page app. Sim. Por quê? Porque a gente já falou que o React aqui a gente criou uma single page application, lembra? Desde a primeira aula. Setup automatic builds and deploys with GitHub. Agora é meio que a sua escolha, né? Se você quer configurar aqui a parte de integração contínua com o seu repositório no GitHub, assim toda vez que você faz um commit ele faz deploy automático. No caso aqui eu não vou configurar, tá? Mas você consegue fazer sem problemas nenhum. Tranquilo. Agora, a gente já tem aqui tudo configurado. A gente pode ver que aqui na nossa aplicação, nós já temos aqui o nosso firebase.json. Ele já tem algumas configurações aqui, alguns rewrites, e já também criou aqui pra gente o nosso database.rules.json. A gente pode ver que ele copiou aqui as rules que a gente tinha lá dentro do nosso banco de dados pronto. Então, ele já viu que a gente tinha um banco de dados e só reaproveitou as regras que tinha lá. Sobrou uma vírgula aqui no final, ó. Eu vou tirar essa vírgula só para não dar nenhum tipo de problema. E agora, a gente realmente já está pronto para publicar o nosso projeto em produção. A gente precisa fazer pouquíssimos ajustes, né? Então, se eu continuar... Eita, eu fechei aqui, abri o Spotify sem querer. Se eu continuar aqui e dar uma olhada aqui dentro do Create React App, eu posso ver que ele pede para a gente fazer alguns outros ajustes, algumas outras configurações aqui embaixo no nosso projeto. Então, continuando aqui na documentação,
tem esse passo importante aqui que está escrito aqui. Vamos lá. Ele fala basicamente que você tem que configurar a parte de cache HTTP do arquivo Service Worker. Isso aqui é só para ele não cachear o arquivo Service Worker. O que é esse arquivo Service Worker? Quando você cria uma aplicação PWA, um Progressive Web App, na sua aplicação Create React App, por padrão, ela sempre vai ter esse arquivo Service Worker aqui, que é de uma API do browser. Mas como aqui na nossa aplicação a gente não criou como PWA, até lá no comecinho do app a gente deletou um arquivo que tinha aqui dentro que se chamava Register Service Worker, se não me engano, acho que era aqui dentro do app, aqui dentro do index tinha uma linha, Register Service Worker. Então a gente não precisa fazer essa parte, porque a gente não está usando PWA. Então pra gente, basicamente, acabou. A gente não precisa configurar mais nada, tá? Outra coisa, questão de variáveis ambiente, né? Aqui hoje a gente tem esse env.local. Então, se eu fizer deploy a partir da minha máquina, ele vai usar essas variáveis ambiente que eu tenho aqui no .env.local para fazer o deploy. Se você estiver fazendo o deploy de um outro ambiente, é muito importante que você crie essas variáveis ambiente dentro daquele ambiente também. Então, por exemplo, se você está fazendo deploy a partir lá do GitHub, né? Se você entrar lá no GitHub, deixa eu entrar aqui em qualquer repositório aqui, sei lá, Responsive Native. Aqui dentro de Settings, dentro de Secrets, você consegue configurar segredos, digamos assim. E aí, quando você vai criar lá no GitHub Actions, você vai fazer o workflow aqui de integração contínua, você tem como configurar variáveis ambiente dentro do GitHub Actions, beleza? Então, você pode até procurar aqui, ó, GitHub Actions Environment Variables. E aí você vai ver aqui como você configura aqui, ó. É basicamente colocando esse env, ó. Env, o nome da variável e o valor dela. Basicamente isso, tá? Não tem muito mais o que se fazer. Então, aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou rodar um build do meu projeto. O build do projeto agora, ele vai basicamente gerar uma versão de produção do meu projeto dentro da pasta build. E essa versão de produção, ela é uma versão estática. Ela só tem HTML, CSS e JS, tá vendo? Ó? Só isso. Não tem mais TypeScript, não tem quase nada. Tá vendo? Ó? Tudo que a gente precisa tá aqui dentro. E agora eu rodo um Firebase Deploy. Firebase Deploy ele vai fazer uma série de verificações aqui se está tudo certinho nos meus arquivos de configuração. Tudo certo? Ó. E vai fazer o deploy. Já deu upload, release new version e pronto. Nosso deploy já está feito. Só entra aqui na URL, ó. Pronto, minha aplicação já está rodando online. E vamos testar ela. Criar uma sala. Já pediu aqui para eu fazer a autenticação, ó. Venho aqui, vou logar com o meu e-mail pessoal. Já redirecionou a gente. Vamos lá. Sala vai ser React Q&A. Um espacinho aqui no meio. Criar sala. Sala criada, né? Tô aqui com a visão de usuário, digamos assim. Posso vir na visão de admin. Até seria mais legal na hora que a pessoa cria a sala, redirecionar ela para a visão de admin ao invés da visão de usuário, tá? Aqui ele quebrou, teria que talvez aumentar um pouquinho mais o elemento, né? Aumentar um pouquinho mais o width desse código aqui, ou fazer ele crescer de acordo com o tamanho do texto, né? Deveria ter feito isso também. E aqui agora a gente vai testar. Então vem aqui, ó, versão do usuário. Boa tarde. Gostaria de saber se consigo fazer uma vacina para Covid usando React. E aí a pessoa envia a pergunta, né? Já apaga aqui, ó. O usuário admin aqui consegue dar um highlight na pergunta. Para o usuário também já fica um highlight. Vamos curtir aqui, né? O usuário, daí o admin consegue marcar a pergunta como respondida. O usuário já está vendo aqui que já foi respondida. O admin consegue, caso ele queira, deletar a pergunta. E aí some também para o usuário. Consigo copiar o código da sala aqui, o que me dá o código para a pessoa acessar. E pronto, a gente finalizou a nossa aplicação e agora é devidamente publicada para o mundo utilizá-la, né? Isso ficou muito legal. Então, agora, finalmente, nós temos a nossa aplicação funcional e totalmente publicada já dentro aí do Firebase Hosting, né? Deixa eu voltar com a minha câmera aqui, ó. E agora, algumas dicas de como que você pode fazer para levar esse projeto para o próximo nível. Algumas funcionalidades que eu diria, cara, eu tenho vontade de implementar, mas não dava tempo aqui no NLW e gostaria muito que você corresse atrás para fazer. Responsividade. Assim, responsividade eu acho que é uma das coisas que não tem mais como a gente discutir hoje. Não é mais uma coisa, eu vou pensar em talvez fazer a minha aplicação responsiva. Se ela é uma aplicação que ela tem uso pelo celular, que as pessoas podem navegar por ela pelo celular e faz sentido usar pelo celular, ela tem que ser responsiva, ponto final, não tem mais o que pensar. Então assim, isso é uma das coisas que eu faria. E aí, pô, Diego, dicas, né, de como eu fazer responsividade. Pô, cara, canal da Rocket City, a gente já vem aqui, ó, procura responsividade
E já vem o Maicão para salvar a gente aqui com uma Masterclass de 1 ano atrás, mas que tá super atualizada em termos de CSS. Cara, que ele explica toda a parte de responsividade, como funciona, como trabalhar com RAM, medida relativa, como trabalhar com grid. Cara, esse vídeo aqui, sério, para quem quer trabalhar com responsividade, é must watch total. Tema Dark e Light, né? Fazer uma transição ali, quem sabe criar um togglezinho aqui na home ou aqui no header da aplicação, do lado da logo, para a pessoa trocar tema Dark e Light, ou até a aplicação se adaptar ao tema que a própria pessoa está usando no sistema operacional dela, né? Hoje em dia o CSS já consegue captar qual que é a preferência do usuário em relação a tema, se é Dark ou Light, e aplicar ali na aplicação. Então, pô, não sei aplicar tema Dark e Light. Assiste a live que a gente fez ontem, que é o Stage 4, se eu não me engano. Foi a live que a gente fez na quarta-feira à noite. Essa live, ela tem... Lá dentro eu mostro como criar rapidinho um esquema de tema Dark e Light. Então você já consegue aplicar isso na aplicação. Perfeito? Versão PWA. Né? O Create React App, por padrão, ele já tem suporte a PWA. Então você consegue vir aqui, acho que... Busca PWA. Service Worker. Quem sabe tá na documentação. Bom, o Create React App, quando você cria o projeto, ele vem com suporte a PWA. Você consegue procurar aí no Google, Create React App PWA, você vai encontrar vários guias, com certeza. Mas o PWA, basicamente, o Progressive Web Apps, ele permite que a nossa aplicação seja acessível com o formato de aplicativo, aplicação ao invés de um endereço. Então a pessoa consegue instalar a nossa aplicação na máquina dela sem a gente configurar nada além disso. Inclusive nos sistemas mobile, né? O Android ele tem um suporte muito massa para PWA. O iOS já é um pouco mais... Apple, né? Apple é bem chato com essas coisas, mas quem sabe eu acho que vai melhorar bastante com o tempo. Mas PWA é uma das coisas que eu com certeza adicionaria nesse projeto, porque ele parece muito um aplicativo, então a gente já tem a versão web, é só gerar o aplicativo através do PWA. Outra coisa que talvez eu tentaria utilizar, dá uma olhada em testar alguns outros bancos de dados, porque por mais que o Real-Time Database ele seja rápido, seja fácil da gente configurar, se o nosso projeto aqui ele escalar muito, crescer muito, tiver muitas entidades e tudo mais, o Real-Time Database ele para de fazer sentido. E aí seria talvez legal você utilizar o Firebase, o Firestore Database, que ele é mais robusto, digamos, para isso. E tem algumas outras alternativas. Eu particularmente eu gosto muito do Supabase. O Supabase que eu já tinha mostrado na última aula, ele é uma versão open source do Firebase, digamos assim, e ele tem a funcionalidade de banco de dados aqui, que esse sim funciona como um banco de dados relacional, um Postgres da vida, e você consegue integrar com a sua aplicação. E tem alguns outros, tipo FaunaDB, que você pode utilizar, mas assim, eu ficaria entre esses dois, o Firestore ou o Supabase ali para você utilizar e levar essa aplicação para o próximo nível. Outras coisas que eu não coloquei aqui, que você poderia implementar para dar uma estudada mais em React e melhorar isso aqui ainda mais. Alguma biblioteca de CSS, eu recomendo você dar uma olhada em Styled Components, que é o que é mais utilizado no mercado. Então o Styled Components ele é uma mistura de SAS, um SAS mais otimizado para uso no React. Né? Então o Styled Components ele tem a sintaxe igual ao SAS, só que você consegue, digamos, desacoplar um pouco mais o teu CSS, separar ele mais, assim, para o CSS ele ficar cada vez mais isolado, né? Então o Styled Components é legal. Outra coisa que eu faria nesse projeto aqui, um ESLint e Prettier, que são duas ferramentas para a gente garantir padrões de código. Isso também tem no canal da Rocket City. Então se você procurar aqui, ó, estrutura React, e aí tem esse vídeo aqui, ó, como inicio meus apps com React, Next, TypeScript, ESLint e Styled Components. Ó, então tem tudo aqui, ó, tem Styled Components, tem ESLint, tem Prettier aqui dentro também. Então dá pra... Ó, tem um vídeo só sobre Styled Components aqui, então assim, só não vai fazer isso aqui quem não quer realmente, tá? E o próximo ponto que eu faria aqui, com certeza, se você chegou até aqui, eu não deixaria de fazer isso aqui, fazer um GitHub bonito para esse projeto. Aqui nos últimos projetos, e a gente vai fazer para esse também, claro, mas ainda a gente faz só no final do NLW. Eu vou pegar o do NLW 5, que foi o último. A gente sempre faz aqui, ó, um readmezinho. Cara, isso aqui não dá trabalho fazer. Então, assim, eu recomendaria vocês fazerem. Vamos pegar aqui NLW 4 também, ó, de React. Ó, sempre tem um readmezinho falando das tecnologias que foram usadas, um print do projeto. Então, isso aqui ó, é fundamental.
que seja feito, tá? Não pega só esse projeto e joga lá no seu GitHub e não bota descrição, não bota nada. Fica muito difícil saber o que você utilizou de ferramental, quais foram as features do projeto. Então, assim, fazer um GitHubzinho bem detalhado sobre o projeto é uma das coisas que eu não deixaria para depois. Faria com certeza já desde que você coloque essa versão no GitHub já agora, tá? Então agora, a gente tá chegando ao fim, né? Infelizmente, uma semana cansativa, porém, chegar ao fim dessa semana parece que vai faltar alguma coisa da gente lá na segunda-feira, quando não tiver mais conteúdo saindo, então podem ter certeza disso, que vai acontecer. E vamos fazer um recap de tudo que a gente aprendeu, né? Poxa, a gente começou lá na primeira aula. Cara, assim, prestem atenção em tudo que vocês conseguiram aprender em uma semana. A gente começou lá na primeira aula, configurando todo o ambiente de desenvolvimento. Eu expliquei como que funciona um fluxo de SPA completo comparado a um fluxo de uma aplicação tradicional, onde o HTML, CSS, JavaScript é retornado pelo servidor. A gente fez aquela comparação completa por dentro lá do Imscope, que eu fiz aquele flowchart, né? A gente entendeu o que é o Firebase, os serviços do Firebase, iniciou com React, aprendeu o que era componente, propriedade, estado. Aqui a gente já usou hooks, né, o use state, desde o começo. Aqui a gente aprendeu ainda no estado sobre imutabilidade, né, no React. A gente criou um novo projeto Firebase, configurou variáveis ambiente. Fez autenticação com Firebase ali com HTML, CSS, roteamento com React Router DOM, né, a navegação aqui no nosso app, trabalhou com contextos, isso é uma das coisas mais incríveis do React que você teve a oportunidade de aprender nessa semana, trabalhar com contextos, criou o contexto de autenticação, recuperou o estado de autenticação, aqui a gente trabalhou muito com aquele conceito de Event Listener dentro do UseEffect lá, que limpava lá, fazia o cleanup lá no return dentro do UseEffect, criou o hook de autenticação, né, o UseAuth, a gente fez todo o fluxo de salas aqui dentro, então trabalhou com real-time, né, com WebSockets ali dentro da nossa aplicação. A gente fez a autorização, então as permissões que o usuário precisa para fazer tais funcionalidades ali dentro do banco de dados, criou novas perguntas, ficou ouvindo novas perguntas lá de dentro do banco de dados. A gente criou o nosso Hook Use Room, que também foi uma das coisas assim que eu acho que são mais legais dessa semana, que a gente aprendeu a criar os nossos próprios hooks que aproveitam de outros hooks para estender funcionalidades entre mais componentes, a funcionalidade de like, remoção de perguntas, encerrar a sala e também toda a parte dos controles de admin, como dar destaque, marcar como respondido, e também hospedamos o nosso projeto. Então agora realmente a gente pode comemorar, porque assim, foram dias intensos, mas de muito conteúdo agregado. Eu tenho certeza que para você essa semana foi muito legal, você conseguiu entender muita coisa nova, né? Você tá aqui na quinta aula, então com certeza você foi até o final, quer dizer que você realmente curtiu o conteúdo e chegou até o fim consumindo tudo, assim. Uma das coisas mais importantes agora nessa finaleira, né? Lembrando que domingo à noite, às 20 horas, a gente vai ter um encontro ao vivo de encerramento aí do NLW. Espero muito ver você lá. Uma das coisas muito importantes agora é que se você terminou o projeto, vai lá na comunidade, ajuda as outras pessoas que ainda não conseguiram chegar até o final, a chegar até o final antes do domingo, assim. Pra gente chegar na live de encerramento, todo mundo animadão porque conseguiu terminar o projeto, assim. Então isso é muito importante, assim, divide um pouquinho dessa facilidade que você teve de chegar aqui no quinto dia com as outras pessoas que não conseguiram chegar ainda nesse quinto dia, ajudando as pessoas lá na comunidade. Aproveita para consumir todo esse conteúdo até domingo, lembrando que a comunidade vai sair do ar no domingo, todas as lives que a gente fez vão sair do ar do domingo, os sorteios, as bolsas, tudo sai do ar no domingo. Porém, as aulas aqui, as aulas práticas, a gente vai deixar aí por tempo indeterminado no ar, excepcionalmente dessa vez, para vocês irem consultando e consumindo as aulas conforme forem tendo necessidade. E agora, o código para participar do desafio, o último código da nossa semana, é o código Juntos no Próximo Nível, tá? Esse texto eu tinha deixado de uma outra vez, mas Juntos no Próximo Nível, o que significa, né? Poxa, eu acho que nem preciso mais falar o que essa Juntos no Próximo Nível significa. Esse aqui é o nosso lema, né? NLW Together, NLW Juntos, né? Tá todo mundo junto aqui, a gente utilizou da comunidade, a comunidade ajudou a gente a construir o projeto aqui do NLW, então a escolha do Firebase, por exemplo, veio da comunidade, não foi uma escolha que saiu de mim, por exemplo. Isso é muito legal, a gente vai trocando essas figurinhas, a gente vai entendendo o que a comunidade precisa, vai criando conteúdo sobre isso. A gente tá lá no YouTube também debulhando de conteúdo, por isso que é Juntos no Próximo Nível. Se a gente tá aqui ajudando, a gente quer ver você também que chegou aqui até o final, contribuindo também pela comunidade, ajudando as outras pessoas que estão com dificuldade. É todo mundo junto mesmo no próximo nível. Você deve ter percebido o quanto a gente tá reunido aqui com essa comunidade durante esse NLW fez diferença na sua evolução. Então, juntos sempre no próximo nível. E o próximo nível, ele sempre existe, nunca para de existir um próximo nível. A gente nunca chega nesse nível final, digamos assim. E agora, a finalização.
Aí da semana, assim, foi intenso, como eu falei, vocês devem perceber, eu tô cansado de tanto gravar conteúdo, mas é cansado bom, não é um cansado ruim, é um cansado, porém, muito feliz com tudo que a gente construiu aqui durante essa semana. E assim, a gente foi o mais longe possível, você deve ter percebido o meu esforço para trazer o máximo de conteúdo, e eu falo rápido mesmo, e eu abordo muito conteúdo dentro de uma aula, porque eu quero que vocês saiam daqui com o máximo de quantidade de conteúdo possível, vocês não saírem daqui com a sensação de podia ter aprendido mais. Eu quero que vocês saiam aqui com a sensação de, pelo amor de Deus, o que o Diego fez nessa semana, que eu não aguento nem mais conseguir estudar nada, porque o cara me encheu de conteúdo, assim. Então eu quero que vocês saiam com essa sensação daqui. É por isso que eu encho de conteúdo, recheio de conteúdo mesmo essas aulas. E, cara, assim, a gente preparou o NLW, a gente sempre prepara cada edição do NLW com muito carinho mesmo, assim. A gente se reúne com muito tempo de antecedência, a gente dá muito detalhe pro layout das aplicações. A gente, assim, não faz só por fazer, assim. A gente entrega realmente com o máximo de qualidade possível para toda a comunidade. Por isso eu quero agradecer, né, todo o time da Rocket City, agradecer você também, que chegou aqui até o fim e que deu valor para todo esse conteúdo gratuito que a gente está entregando aqui, que veio até o final, construiu a aplicação com a gente, publicou a aplicação e realmente avançou para o próximo nível, como a gente sempre diz. E como eu já falei ontem, e falei no comecinho dessa aula também, se você quer continuar avançando utilizando essa metodologia aqui do NLW, de foco, grupo, comunidade, currículo e tudo mais, fica ligado no Ignite, a gente vai liberar amanhã de manhã, se eu não me engano, durante a sexta-feira aí a gente vai enviar lá na comunidade, por e-mail também, que a gente vai liberar uma aula especial que você consegue ver aqui, é próprio dentro da plataforma do NLW, que a gente vai dar mais detalhes sobre o Ignite. Todos os detalhes que você precisa para conhecer um pouquinho mais por dentro do programa. Tudo o que a gente vai desenvolver, aprender e tudo mais vai estar disponível lá. E lembrando que a gente tem um encontro de encerramento no domingo, às 20 horas. Eu vou estar lá ao vivo com todos os educators, toda a galera que participou aí, protagonizou as trilhas, as missões aí aqui do NLW, de React, React Native, Flutter, Node, Elixir e tudo mais, a Origin, a Discover, e eu espero você lá também. Lembrando que aqui na sessão de aulas do NLW a gente tem uma estrelinha do lado da aula e também do lado das lives para você deixar seu feedback do que você achou dessa última aula, de toda a live que você participou, de alguma aula específica, e deixa lá o seu feedback porque é muito importante pra gente. Eu tô lendo todos mesmo, e esses feedbacks eles são bem importantes pra gente levar o NLW ainda mais pro próximo nível, né? Porque se a tecnologia não para de aprender, a gente não para de estudar, e o NLW também não pode parar de acontecer pra gente trazer todas essas novas atualizações aí. Eu vou me despedindo por aqui, um grande abraço e a gente se vê numa próxima.